Olá, olá, meus queridos amigos, aqui na cidade de Uberlândia e para o Brasil. Minha gente, é o seguinte, eu venho cá passar uma informação para todos vocês, é uma informação muito importante, pois a sociedade de bem vive cercada de irresponsáveis e de todas as pessoas que praticam inúmeras criminalidades, pois nós fomos treinados a amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Mas nós estamos vendo que não vale a pena ver o sangue das pessoas simples, justas, que trabalham, que labutam, que querem apenas viver com dignidade, ser pisadas, sucateadas por uma ideia que nos paralisa. Minha gente, a própria Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que más associações estragam hábitos úteis. Eu quero dizer que nós precisamos compreender essas palavras do apóstolo Paulo, pois nós vimos que praticamente no mundo o Império Apostólico Romano, o católico, a Igreja Católica, ela difundiu Jesus Cristo praticamente para todo o mundo. E ele ensinou os valores. Cada corrutela, cada cidade, cada lugar tem uma pequena igrejinha. Eu garanto que praticamente todas as pessoas que nascem nesse país receberam as informações da Bíblia, isso mesmo, da Bíblia. Deus, o Deus da Bíblia, da Taná, Brit Hadashah, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. E eu garanto para vocês que estas pessoas, que podemos chamar de vagabundos, seres do mal, das trevas, nós não vamos conseguir salvar esses que não param de praticar o mal. Mas dentro deles existe uma esperança de uma mudança, mas não querem parar. Minha gente, eu quero dizer para todos vocês que eles não são vítimas da sociedade. O que acontece é que eles deixaram de andar com a palavra de Deus. E todo homem, seja rico ou pobre, como diz o próprio Deus, deve ser levado à justiça, ao tribunal da ordem. Pois Deus não gosta que caia o sangue dos inocentes. Será que vocês não leste que a própria terra grita a Deus por justiça pelo sangue de Abel? Nós ficamos nessa paranoia de um Jesus Cristo que foi alterado. Pois aquele Cristo que prega o amor que supera tudo e nega o chicote do Cristo é uma lavagem cerebral que nos fizeram. Eu quero dizer para toda a sociedade, aqueles que esperam que as polícias vão resolver, nós vimos todo o tempo policiais sendo engodados depois de muitos anos de serviço para vender drogas, isso mesmo, eles acabam participando do mundo do crime. Nós podemos observar também, meus queridos amigos, que existe um comércio internacional de bandidos muito mais perigosos do que esses que nós conhecemos dia a dia na sociedade. Eu garanto a todos vocês, se nós avaliarmos apenas um pouquinho, por exemplo, nós temos aqui no Brasil um parlamentar chamado Roberto Jefferson. Ele já entendeu as instituições, né? Nós vimos que frequentemente ele está envolvido com debate contra o Supremo Tribunal Federal e já entendeu que as instituições praticamente elas são importantes, mas não vão resolver, é perca de tempo, porque ele mesmo disse que é o povo que vai chutar os criminosos, sejam eles com gravata ou sem gravata. Então, se nós desistirmos, minha gente, de valorizar o sangue de Abel e o sangue de todo justo que cai, se nós não dermos uma resposta, como diz o Roberto Jefferson, a esse sistema que aparentemente recebe poder, armamento, pasta, códigos penais, não vão resolver, por quê? Se a própria sociedade fica nessa daí de morrer, praticar assassinato contra si mesmo para tentar salvar o outro, isso é uma ideia totalmente absurda. Ela fere os princípios da própria razão e da lógica e muito menos o chicote que Jesus aplicou no templo. Pois se Deus quisesse fazer algo sobrenatural, como diz o Cristo, ele mesmo faria, mas nós precisamos nos lavar, e Jesus é isso, é nos lavar, nos colocar na ponta da justiça, pois não somos fascistas, na verdade nós somos cordeiros dentro de um matadouro, com uma esperança de que não sejamos mortos, mas o tempo todo somos sugados através das leis fiscais e somos tragados por essa e também de todo mundo criminoso que, minha gente, é assustador. O planeta Terra é um antro de demônios. Todos se subvertem para ter luxúria. É exatamente isso aí. Eu quero dizer, meus queridos amigos, eu conto com a descrição de todos os filhos iluminados de Deus,
para dar uma resposta. Se preparem, pois já começou o acerto de contas. Pois até o presidente Bolsonaro já indicou, e as nossas consciências, nós já aceitamos o porte de armas dentro de casa, o posse de armas, né, na verdade. E não tem jeito, nós não temos outra saída. Muitos escolhem o caminho errado. Tá no coração. Se não escuta lá a palavra de Deus na infância, não vale a pena ficar tentando salvar esses, colocando em vida o sangue dos simples. Então é preciso recobrar os sentidos, minha gente, pois talvez amanhã seja o pescoço de alguém que você ame. Pois todo momento, minha gente, nós vimos bandidos de toda a natureza humilhando a sociedade de todas as formas. E nós vimos que o mal não respeita o bem. O Cristo disse que não há parceria entre trevas e luz. Será que nós não entendemos isso? Porque nós ficamos usando a fé de Jesus de uma forma muito matuta ainda, porque os nossos filhos nós não queremos condená-los, porque nós nos sentimos culpados de termos errado em algum ponto. É melhor, como diz a Escritura, repreenda o rapaz. Como diz a própria Escritura também, é necessário punir o pobre e o rico, pois aquele que se separa da boa dádiva de Deus está escolhendo um caminho de sucesso das iniquidades. Então é isso aí, minha gente. Esse sistema judiciário no Brasil, lamentavelmente, tudo, não só eles. Quantos policiais nós vimos, principalmente aqui na cidade de Uberlândia, envolvidos com o mundo do crime, com o passar dos dias, os seus salários, como diz João Batista aos soldados romanos, se tornam poucos. E eles têm sonhos além do potencial de ganho deles, né? João disse assim para o soldado: esteja satisfeito com os vossos salários e não tome nada de ninguém à força. Minha gente, meu querido Brasil, é preciso compreender os dilemas. Se nós formos covardes, como diz lá em Josué capítulo 1, versículo do 1 ao 8, nós precisamos ter a disciplina, a coragem como os filhos de Deus. Se nós não sairmos de ser público, o público é como uma criança de frente a uma TV, vendo os dilemas acontecerem. Nós precisamos ser mais povo, unirmos. Se nós nos unirmos, meus irmãos, Deus se fará presente em todos nós. E quem poderá aguentar? Se nós demorarmos, tomarmos as nossas decisões, eu garanto, eles, os que não respeitam a vida, já têm mostrado as suas asinhas nas liberações, com os abortos, drogas e etc. É uma coisa que não tem cura, minha gente. E isto é uma escolha de vida. Então, todos nós, cristãos, budistas, todos nós seremos destruídos, pois o planejamento daqueles que dominam o mundo, escutem o que eu estou falando, é da destruição em massa. Pois essa quantidade de gente na Terra, numa Terra andando numa velocidade enorme, num espaço que gira entre cosmo com cosmo, eles já entenderam que eles não querem correr o risco, pois a Terra, como diz o Cristo, tem sido tomado pela força. E aí, mas quantos precisarão morrer para que todos nós deixemos de ser público para ser povo? Tudo está em nossas mãos, pois toda a justiça com o sangue do Cristo e de tantos outros já nos deram a liberdade de escolhermos andarmos com Deus e saber que Ele é maior do que todos e nós devemos dar uma resposta com o mundo de Satanás. Aquele abraço, sejam simples, coerentes e produtivos. Brasil! Entenderam? Ou vai esperar sentir a dor da espada dos seus inimigos? Tchau!